A NBA continua a prosperar porque retrata seus melhores jogadores como figuras heróicas. No entanto, onde há heróis, é comum surgirem também os vilões. Vamos entender como Trae Young transformou no mais novo supervilão da NBA e como esse sentimento negativo em relação a ele se compara a alguns dos jogadores mais polêmicos na história da liga. Trae conquistou esse título de supervilão da NBA por 5 razões principais que explicam por que algumas pessoas não são muito fãs dele. Algumas dessas razões estão relacionadas ao seu comportamento, enquanto outras estão completamente fora de seu controle. Tudo começou durante sua passagem pela faculdade em Oklahoma. Inicialmente, Trae Young era subestimado, já que sua escola era mais conhecida pelo futebol e a mídia lhe dava pouca atenção. No entanto, à medida que ele começou a marcar consistentemente 30 e 40 pontos por jogo, liderando a NCAA em pontuação e assistências, a ESPN passou a destacá-lo exageradamente. Era Trae Young aqui, Trae Young ali. Mal se podia assistir a qualquer programa esportivo sem que seu nome fosse mencionado a cada 5 segundos. Isso, compreensivelmente, começou a cansar algumas pessoas. Não podemos culpá-las. Trey era sem dúvida um talentoso jogador universitário, mas em grande parte estava sendo superestimado. Isso não era culpa dele. Os torcedores das equipes adversárias não gostavam do fato de que esse jovem estava atraindo toda a atenção, especialmente quando ele estava arrasando com seus times. Como resultado, Trae Young passou a ser vaiado em quase todas as arenas onde jogava. Assim, nesse ponto, Trae Young se tornou uma figura decisiva na NBA, atraindo tanto admiração por suas habilidades excepcionais quanto ódio devido ao excesso de destaque. Independentemente de como você se sente em relação ao Trae Young, é inegável que ele se tornou uma figura central no cenário da NBA. Quando alguns fãs descobriram que Trae tinha medo de pássaros, eles começaram até a levar fotos enormes de pássaro só para dar uma zoada. 3 meses depois, aconteceu o draft da NBA, e aquele famoso negócio envolvendo Trae Young e o Luka Doncic. Quando a temporada regular começou, quem não era muito fã do Trae Young estava só sorrindo de orelha a orelha. O cara estava indo mal demais, errando arremessos, deixando a desejar na defesa. No geral, parecia estar lutando para se achar em quadra. Já o Luka estava mandando bem demais, e o chefe dos Hawks parecia um baita de uma anta. Mas aí, o Trae deu a volta por cima. Ele pegou o ritmo do jogo e começou a encaçapar arremessos. No final da temporada, até entrou na disputa pelo prêmio de novato do ano. Todo mundo que criticava o cara e falava que ele era uma negação teve que engolir as palavras a cada partida brilhante. Com o tempo, o cara virou um All-Star na segunda temporada e deu um jeito de esfregar isso na cara de quem não gostava dele. Conforme ele se tornava uma verdadeira estrela, o Trey passou a se comportar como os astros em relação aos árbitros. Ele ficava reclamando e tentando arrumar umas faltas a seu favor. Às vezes, dava uns pulinhos para pegar uns lances livres, que sinceramente era um pouco chato. Mas olha, nomes como Chris Paul, Curry, Harden e muitos outros também faziam a mesma coisa. E todo mundo ficou feliz quando a liga mudou a regra na temporada de 2022. Teve gente que não curtia ver o Trey chutando do logo da quadra, e outros pegavam no pé da defesa dele. Mas o verdadeiro batalhão de críticos começou a brotar quando o Trey chegou aos playoffs pela primeira vez. Tá todo mundo em silêncio aqui. Foi o que ele disse nos playoffs de 2021, quando o Atlanta Hawks estava enfrentando o New York Knicks, e voltavam aos playoffs depois de 8 anos. O Trey fez questão de gravar isso na memória dos Knicks. Ele encaçapou a cesta da vitória no jogo 1, finalizando com 32 pontos e 10 assistências. Enquanto se encaminhava para o banco, Trey mandou um cala-boca para a torcida dos Knicks, falando: "Tá todo mundo em silêncio aqui." Realmente, eles não eram muito fãs dele no Madison Square Garden depois daquilo. Durante o restante da série, os torcedores do Knicks não poupavam vaias, palavras desagradáveis e até mesmo algumas brincadeiras sobre seu cabelo. Um fã até exagerou e cuspiu na direção do Trey. Mas o que é interessante é que Trey não se importava com isso. Na verdade, ele adorava a atmosfera hostil. Isso o motivava. As provocações apenas o incentivavam a jogar ainda melhor. Ele queria incendiar ainda mais a rivalidade. Quando ele acertou o arremesso de 3, eliminou os Knicks no jogo decisivo, Trey se curvou para provocar a torcida de Nova York.
a moda de Red Miller. Quase 30 anos depois de Red ter feito o famoso gesto de sufocamento em direção a Spike Lee, Nova York encontrou outro grande adversário nos Knicks, em Trae Young. E da mesma forma que aconteceu com Red, Trae é quase que unanimamente detestado por praticamente todos os torcedores dos Knicks. 6 meses depois de eliminar os Knicks dos playoffs, Trae usou isso a seu favor quando apareceu em um evento da WWE no Madison Square Garden, vestindo o moletom dos Hawks. Ele se tornou novamente o vilão da história, e a arena inteira não poupou vaias. Sabe o que é incrível sobre a galera que não curte o Trae Young? É que alguns não o suportam simplesmente por causa da sua aparência. O Young tem esse jeitão que às vezes pode parecer arrogante depois de uma jogada incrível. E tem gente por aí que diz que por ele ser baixinho e ter essa carinha jovem e inocente, não deveria ser tão bom no basquete. Lembrando que o Iverson também era pequeno, mas era descolado e cheio de atitude. Diferente do Trey, que parecia mais aquele vizinho gente boa da casa ao lado, que é fera em matemática e sabe o nome de todas as luas de Júpiter. E o povo fica puto da vida porque um cara que parece assim tá detonando o time deles. Mas o Young fez umas gracinha também. Ele é conhecido por dar uma dançadinha depois de um arremesso crucial, às vezes dá uma tremidinha nos ombros, brincando com seu apelido Ice Tray. E meu amigo, quando o cara mais baixinho da quadra te vence e ainda tira onda desse jeito, deve doer, né? O Kobe Bryant adorava ser vaiado e fazia questão de provocar os fãs, mesmo que eles o odiassem. Algumas pessoas simplesmente se alimentavam da energia negativa. E se o Young for meio parecido com Kobe, ele vai continuar sendo um babaca com os torcedores adversários. LeBron James tem sido alvo de críticas há muitos anos, com Skip Bayless liderando o pelotão daqueles que discordam dele há mais de uma década. Ele encontra constantemente novas maneiras de questionar seu desempenho, mesmo que LeBron seja universalmente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Pode-se argumentar que grande parte da carreira de Skip se concentra em suas análises sobre LeBron. E agora temos Trae Young, um jogador que ainda não atingiu a mesma notoriedade, mas que pode ganhá-la se continuar a impressionar nas partidas de playoff. O basquete é um esporte repleto de emoções, paixão e drama, o que naturalmente faz com que os fãs se dividam em quem admiram e quem criticam. Por exemplo, lembremos de Christian Laettner, que foi alvo de mais ódio do que qualquer outro jogador universitário em toda a história. As pessoas o desprezavam por várias razões, seja por sua aparência, bonitão enquanto jogava em Duke, por sua tendência a vencer com frequência, ou até mesmo por sua confiança na quadra, que muitos viam como arrogância. A ESPN até lançou um documentário chamado Eu Odeio Christian Laettner, no qual diversos jogadores, treinadores e fãs compartilham suas razões para desgostar dele. Uma das principais razões para o desdém em relação aos jogadores é o que acontece nos períodos de agência livre e nas trocas. Vince Carter foi alvo de muitas críticas toda vez que visitava Toronto, após a saída conturbada e a forçada troca dos Raptors, que deixou uma sensação amarga entre os fãs. Após a decisão de LeBron em 2010, ele passou a ser amplamente rejeitado em todos os lugares, exceto em Miami. A mudança de Kevin Durant para o Golden State Warriors o tornou o vilão número um em Oklahoma City. Além disso, durante os playoffs, os jogadores frequentemente enfrentam um nível ainda maior de hostilidade. Red Miller era tudo, menos bem-vindo em Nova York, devido à sua rivalidade com Spike Lee e ao apelido de Nick Killer. Kobe era alvo de muita antipatia, devido à sua confiança e seu histórico de vitórias contra quase todas as equipes. Bill Lambert e Bruce Bowen eram mal vistos por serem jogadores que muitas vezes jogavam sujo e tentavam prejudicar seus oponentes de propósito. Dwight Howard também não conquistava muita simpatia, já que agia de forma um tanto exagerada. Draymond Green, Jimmy Butler e Karl Malone eram criticados por seu jeito barulhento e irritante. Karl Malone, que tinha um hábito de dar cotovelada no rosto de seus adversários. Às vezes, o ódio dos fãs não tem a ver com basquete em si. Olha para o caso do Chris Humphries, por exemplo, que enfrentou hostilidade apenas por ter sido casado com a Kim Kardashian e parecer ser de uma família rica e privilegiada na época. Com Trae Young exibindo algumas das características de personalidade de jogadores como Kobe e Red Miller, com exceção de Russell Westbrook,
James Harden, ele se tornou um dos jogadores menos queridos da NBA atualmente. Trey tem todas as características de um autêntico vilão do esporte. Ele é autoconfiante, seguro de si, encara a pressão de maneira impressionante e tem as habilidades para respaldar sua atitude. Além disso, quando toda uma base de fãs te odeia por causa de uma única série de playoffs, você adquire o potencial para ser visto como um verdadeiro super vilão.